Bom, eu nasci em 67, né? E logo depois que eu nasci, os meus pais se mudaram para São Paulo, porque segundo o que eles me contam, estava ruim de emprego aqui em Piracicaba. E daí a minha mãe tinha alguns parentes que moravam em São Paulo, então daí os meus pais se mudaram para São Paulo. Eu não me recordo bem quanto tempo a gente ficou lá, mas daí necessitou voltar para Piracicaba de novo, porque o meu irmão abaixo de mim, ele não tinha uma saúde boa, não se adaptou com o clima de São Paulo, então o próprio médico aconselhou a minha mãe e o meu pai a voltarem para Piracicaba. E nisso a gente foi morar no sítio, junto com os pais do meu pai. E daí lá eles mexeram com lavoura, com agricultura. E eu me lembro que até os 7 anos de idade eu ainda morava lá no sítio, Anhumas, morávamos na Anhumas. Aí depois o meu pai, ele fez uma plantação de algodão que na época, né, era o tipo de agricultura que rendia bem, que dava dinheiro, e o meu pai acertou nesse ano e deu bastante dinheiro, e daí a gente se mudou para a cidade de novo. Eu me lembro que a gente foi morar ali no Jaraguá, na rua Rafael Marques Cantinho. Na época, a brincadeira da criançada era futebol ali no meio da rua, bicicleta, né? E depois disso, o meu pai se mudou para Santa Terezinha. E lá ele abriu uma mercearia, um bar e mercearia. Eu estava com os meus 9 anos de idade já nessa época. Vocês mudavam bastante, né? Mudamos bastante, Na verdade, quando os meus pais vieram da Inhumas para cá, eu fiquei morando 6 meses com os meus avós maternos, por questão da escola. Quando meu pai foi para Santa Terezinha, não conseguimos vaga lá, e aí a minha mãe conseguiu vaga aqui para mim na Olívia Bianco, e os meus avós maternos moravam ali na Rua da Colônia. Então eu fiquei morando o segundo semestre desse ano com os meus avós maternos. E aí, na sua família era você, seu pai, sua mãe e um irmão só ou não? Não, nessa época já era eu, que eu sou o mais velho, daí tinha o Frávio, que é o abaixo de mim, e tinha a Adriana e tinha o Alexandro, na época que nós fomos morar em Santa Terezinha. Aí vocês são em 4, né? 5, aí depois nasceu a Fabiana. A Fabiana já é falecida, ela morreu de um acidente de trânsito, e o Frávio, que é abaixo de mim, também já é falecido. E ela faleceu criança, jovem? Assim? A Fabiana tinha, não me lembro direito, mas acho que tinha 11 anos. E o Frávio tinha acho que uns 42, mais ou menos. Viu, Du? E aí, assim, sua adolescência também foi em Santa Terezinha lá ou não, no Jaraguá? Não, a minha adolescência foi mais em Santa Terezinha, porque daí foi ali que a gente morou bastante tempo, né? Que o meu pai abriu esse bar e mercearia, e moramos ali, eu acho que bem uns 15 anos, mais ou menos. Onde que era ali, mais ou menos? Ficava subindo a Avenida Corcovado, ficava do lado esquerdo ali, antes de chegar no terminal, do lado esquerdo. Tá. Ele abriu um bar e mercearia ali, e daí eu com meu irmão, que eram os dois mais velhos, né, que ajudava na mercearia, que atendia, que arrumava as coisas na prateleira. Tinha um movimento bom lá? Tinha, nossa, tinha um movimento muito bom. Meu pai ganhou dinheiro ali na mercearia. Ganhou muito dinheiro ali. E o sítio vendeu daí ou não? O sítio não era deles, né? O sítio era arrendado. Eles arrendavam. E arrendar, você arrenda por um período, assim? Arrenda por um período e depois você entrega gramado. Ah, é mesmo? Entrega gramado pro dono, né? Tem um acordo. Tem um ali. acordo, Tem um acordo. E aí, assim, quando que você, aí na sua adolescência, você passou em Santa Terezinha, você trabalhava com o seu pai lá no mercadinho, e aí no mercado, mas daí depois você veio para a prefeitura? Foi assim, ficamos trabalhando ali na mercearia, aí o meu pai
com o tempo, Santa Terezinha foi crescendo muito, né? E aumentou o supermercado, né? O supermercado Ideal, por exemplo. Na mesma rua do mercado do meu pai abriu um outro mercado. Então, à medida que Santa Terezinha foi crescendo, os mercados foram aumentando também, então daí diminuiu a clientela do meu pai. Mas nisso meu pai já tinha construído um outro barracão, um sobrado, barracão embaixo com uma casa em cima, atrás do terminal lá em Santa Terezinha. E a intenção dele era abrir um outro mercado lá. Acabou não dando certo, a gente até acabou usando o barracão na época, eu me lembro, montamos uma danceteria dentro do barracão. Então, de final de semana, a gente usava o barracão como danceteria. Lotava o barracão. Mas você tinha equipamento? Tinha. Globo, duro? Tinha, até o globo tinha. Nossa, era bacana pra caramba. Daí tinha um rapaz que ia lá como DJ, né? Que colocava o som. E era vinil, né? Era vinil. Foi assim uma época muito bacana, sabe? Adolescência muito bacana. E daí isso ali no início de 80, assim, 80. Por aí. 67, 80, por aí. 80, 82, mais ou menos. E daí a mercearia acabou perdendo, né, a freguesia, porque daí o pessoal passou a comprar nos grandes mercados, né, nos mercados maiores que tinha em Santa Terezinha. Então daí a clientela do meu pai diminuiu bastante. E daí o meu pai resolveu vender. Aí vendeu tudo. Eu me lembro que daí ele pegou uma chácara ali no Campestre, em troca, eu não me lembro se foi em troca da mercearia ou o que foi. Mas o que ele tinha construído, daí ele vendeu também? Vendeu. Ele comprou, ele trocou, acho que essa chácara com uma das propriedades, e com o dinheiro que sobrou, ele acabou comprando um sítio no Mato Grosso. Um terreno no Mato Grosso de, acho que 50 hectares, se eu não me engano, 50 hectares. Aí a gente foi morar no Campestre. Depois do Campestre, ele vendeu lá no Campestre também. Daí a gente veio morar aqui na Curva da Morte, nessa estrada que vai para a Suíça ali. Ali ele arrendou um terreno também e começou plantava vassoura, plantava milho. E daí foi onde, nessa época, eu casei. Eu estava com 19 anos de idade. Daí eu comecei a namorar uma moça que morava aqui no Algodoal. E eu casei. Aí logo que eu casei, o proprietário do sítio, ele veio me convidar para ir trabalhar com ele lá em Guararema, com trator. Aí eu acabei aceitando o convite, meio contrariado, porque quando ele me fez esse convite, acho que tinha uns 15 dias que eu tinha casado. Bem recente mesmo. Era, bem recente. E eu tinha que ir para Guararema sozinho. A esposa não podia ir, a princípio não podia ir. É São Paulo, né? São Paulo, é perto de Jacareí, Guararema é pertinho de Jacareí. Daí eu fiz um acordo com ele que eu ia, mas era só até ele arrumar outro tratorista para pôr no meu lugar, porque eu não queria, né? Eu fui tipo assim para colaborar com ele, né? Daí eu fiquei trabalhando 15 dias, acho que 15 dias lá em Guararema, ele arrumou outro tratorista. Aí eu voltei, o outro tratorista foi. Aí quando foi dali 15 dias ele veio atrás de novo de mim, porque os encarregados de lá da empresa, porque ele alugava a máquina para a empresa. Daí os encarregados de lá da empresa não se adaptaram com o outro tratorista e queria que eu voltasse. Aí eu voltei de novo, só que daí eu fiz um acordo com ele que eu ia procurar uma casa para mim alugar, para mim poder levar a esposa junto, né? E daí eu acabei fazendo um acordo com a proprietária do hotel mesmo. Porque até então eu ficava num quarto com mais 2 pessoas que trabalhavam numa outra empresa. E daí eu fiz um acordo com a dona do hotel
e eu fiquei com um quarto só para mim e para minha esposa. Daí eu pagava, né, a parte que era da minha esposa e a empresa pagava a parte que era minha. Daí eu fiquei trabalhando lá em Guararema 6 meses. Daí eles transferiram eu para Itapeva. Aí lá em Itapeva já me deram uma casa para morar, né? Mas era próximo ali. Era. A casa era uma colônia que tinha, então a gente trabalhava dentro da fazenda e daí tinha uma colônia e eles deram uma casa para mim e para minha esposa ficar. Foi uma época muito boa também, porque aí quando eu cheguei nessa fazenda em Itapeva, de final de semana a gente não trabalhava, sábado e domingo. E a fazenda ficava distante da cidade, então não tinha muito o que se fazia ali na fazenda, né? E daí quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que tinha um campo de futebol na fazenda, fui conhecer outras fazendas que tinha ao redor, que tinha campo de futebol também. E daí eu incentivei todo mundo que morava ali na colônia, formamos um time de futebol lá. Então chegava de final de semana, saía, sabe, para as outras fazendas. Saía jogar futebol. Engatava a carretinha no trator que eu trabalhava, montava os jogadores, a mulherada dos jogadores e ia. E era campão ou campinho? Era um campão, campo grande. 11 jogadores. 11 jogadores. Era muito bacana. Era bom time era bom. Era bom. E na época, nossa, eu jogava um bolão também. Posição você jogava ali? Jogava de centroavante. Então fazia gol? Só fazia gol. E aí vocês ficaram quanto tempo assim? Ficamos 6 meses apenas. 6 meses. Daí o encarregado da fazenda, porque daí terminou o contrato era de 1 ano. Daí terminou o contrato, daí o encarregado da fazenda lá, ele veio me convidar para mim continuar trabalhando daí pela empresa lá, né? Ele ia me colocar como líder, né? Falava líder. E eu me lembro que na época eu estava ganhando, acho que 12 mil cruzeiros, acho que era, não lembro direito, na empresa que eu trabalhava. Daí eu perguntei para ele, mas quanto é que vocês pagam? Ele falou, a gente paga 9 mil para você e você pode continuar morando na casa do jeito que você está. Aí eu na época, não sei o que deu na minha cabeça, que eu não aceitei. Aí depois que eu vim embora, eu falei, nossa, eu devia ter ficado, era 9 mil, mas eu tinha casa, água, luz, não pagava nada, não tinha esse gasto. E por fim não aceitei. Aí acabei voltando para morar com meu pai, aqui nesse sítio na Curva da Morte. Na época ele estava mexendo com horta. Mas daí a gente acabou ficando pouco tempo aí também e fomos embora para Mato Grosso. Arriscar a lavoura de arroz. Só uma pausa. Curva da Morte por quê? Assim, tinha muito acidente ali? Nossa, tinha muito acidente. Não era asfaltado na época. Eu mesmo quase morri ali nessa curva aí. Quase bati o carro do meu pai, né? Um Fusca branco que ele tinha. E não morremos por Deus mesmo, porque faltou pouco para nós cair na vala lá embaixo. Mas o colega meu que estava comigo na frente, tudo sem cinto, na época não usava cinto de segurança, né? Como a gente está vivo hoje, não? Moto sem capacete. Moto sem capacete, carro, mas cinto de segurança, imagina, né? Eu sei que o Fusca tem aquele, no passageiro tem aquele lugar que você segura com a mão ali, sim, né? Na frente. E esse colega meu que estava junto, o Dailton, no que a gente bateu naquela sangria que faz na estrada, sabe, para sair a água, assim, batemos em 2 sangrias, assim, e depois encostamos num poste. O que salvou nós foi a sangria, senão nós tínhamos andado no poste. E tinha batido direto no poste. E só que nessa da sangria, né, ninguém esperava o acidente, ele batia com a boca, assim, sabe, naquele negócio de segurar. Nossa, arregaçou os dentes dele na frente aqui. O carro do meu pai tinha aqueles volantinhos esportivos, sabe? Pequenininho assim. Eu me segurei no volante, mas o volante torceu. E os de trás também se machucou, sabe? Os que tinha 3 atrás se machucaram também. Mas daí
Aí saímos do carro e como é que nós faz? Aí parou um outro carro que viu o acidente, juntou todo mundo no Fusca, ergueu o Fusca pra cima, pôs na estrada de novo. Mas detonou o Fusca. Ah, acabou, amassou tudo, mas tava funcionando ainda. Eu montei no carro de novo, o pessoal não quis montar mais, né? Só montou o Dailton, que tava tudo com a boca tudo ensanguentada. Daí fomos ali no bairro, no São Jorge, eles moravam no São Jorge. Aí eu falei, nossa, o que eu falo pro meu pai agora, né? Como é que eu vou... Aí eu fui na casa do meu tio, que a mulher desse meu tio, que é irmã do meu pai, né? Aí eu fui na casa do meu tio, aí o meu tio que catou o carro e foi comigo para acalmar meu pai, para mim não tomar uma coça do meu pai. Mas ele ficou bravo? Ficou, nossa. E nós tava tudo de goró. O pai desse Dailton, inclusive, ele queria fazer um boletim de ocorrência, processar meu pai, porque eu era de menor, né? Processar meu pai. Mas por fim, acabou tudo em nada. Aí no outro dia que o meu pai falou um monte pra mim, nossa, você nunca mais pega o carro, porque não sei o que tem, não sei o que lá. Mas daí mandou arrumar o carro de novo, e daí fio, vai com jeitinho, né? Nossa, pai, nossa, deixa eu pegar o carro, deixa eu pegar o carro. Ah, deixou de novo. Só que daí, quando eu bebia, eu já me preveniu. Não vou sair, né? Quantas vezes não dormi dentro do carro, lá no Carlitão? Eu ia muito naquele Carlitão, sabe? Era solteiro, né? Nessa época era solteiro. Então ia muito naquele Carlitão. Aí bebia, aí ia pro carro, dormia dentro do carro até amanhecer o dia, daí ia embora. E aí vocês foram lá para Mato Grosso? Daí, quando nós fomos para Mato Grosso, eu estava casado já, né? Só não tinha filhos. Aí fomos para Mato Grosso e meu pai arrendou terra lá. Nós não plantamos no sítio do meu pai, porque ainda era cerrado, né? O terreno do meu pai. Então, daí o meu pai arrendou terra lá e plantamos arroz. E depois que nós terminamos de plantar o terreno nosso, aí o meu pai alugou o trator, que o meu pai tinha trator, né? Tinha trator, tinha equipamento, tudo. Aí o meu pai alugou o trator para mim ir trabalhar numa fazenda que dava 75 quilômetros do sítio que era nosso. Daí eu fui trabalhar nessa fazenda. Nessa época daí a minha irmã, ela acabou indo para lá também, ela era casada também. Ela acabou indo para lá, e daí foi eu e o meu cunhado nessa fazenda para trabalhar. Aí um trabalhava de dia e o outro trabalhava à noite. O homem tinha 300 hectares de arroz para plantar. Nossa, era terreno. Mas só que o serviço nosso era só o nivelamento da terra, né? Tinha 3 tratores que estavam fazendo o gradeamento, né? Que estava picando a terra. E nós fazíamos o serviço de nivelamento com a grade niveladora. Esse picar é aquela máquina que vai... Aquela grade, movendo, né? aquela grade que cavoca, né? Que fofeia a terra, né? Só que ela não deixa nivelado, né? Porque daí para você vir com a plantadeira, o terreno ele tem que estar niveladinho. Então daí a gente vinha com a grade niveladora, nivelava o terreno e depois vinha a plantadeira para poder fazer o plantio. Aí ficamos nessa fazenda, eu acho que um mês mais ou menos, trabalhando lá. Era uma casinha simples, banho tomava no Ribeirão também. E aí terminamos de fazer esse nivelamento. Aí quando fizemos a colheita do arroz, o meu pai tinha pego 3 terrenos para fazer plantação. Daí dos 3 terrenos que ele pegou, apenas um produziu. Os outros 2, a semente não prestou. Não nasceu arroz, e o que nasceu não compensava você pôr uma colhedeira para colher, né, que era muito pouco. E para você colher na mão também não compensava. E esse um terreno que salvou, deu muito arroz. Nossa, eu nunca tinha visto arroz daquela altura e os cachos do arroz, sabe, grande, bonito. Deu muito arroz. Aí o meu pai vendeu o arroz. E daí eu decidi que eu não queria mais fazer plantação de arroz, queria voltar para Piracicaba. O meu pai queria ir embora para um outro lugar ainda lá que chamava de Canabrava, se eu não me engano.
fundão do Mato Grosso lá. Falei, pai, eu não vou não, se o senhor quiser ir. Aí a minha mãe também falou que não ia, aí sozinho também. Aí fui trabalhar de pedreiro na cidade, alugamos uma casa na cidade de Paranatinga, né, que era a cidade próxima do sítio que a gente morava. Alugamos uma casa e eu fui trabalhar de pedreiro na cidade, até conseguir juntar um dinheiro para poder voltar para Piracicaba, porque o dinheiro que arrecadou do arroz que foi vendido, tinha conta para pagar, né? Tinha posto para pagar do óleo diesel que a gente gastava lá, então não tinha dinheiro. Daí fui trabalhar de pedreiro na cidade, o meu pai também foi, o meu cunhado também foi. Aí a gente foi juntando dinheiro para poder pagar um caminhão e trazer a mudança nossa de volta, né? Para Piracicaba, com exceção do trator e os equipamentos que o meu pai acabou vendendo tudo lá, né? Mas tinha carro, aí o meu pai acabou pegando carro no negócio também, do sítio, que ele vendeu o sítio, acabou pegando 2 carros no negócio. Então precisava de um caminhão para poder trazer essas coisas embora. Aí a gente conseguiu juntar dinheiro. E daí arrumamos um caminhão e voltamos para Piracicaba. Aí voltou para Santa Terezinha? Qual bairro você? Não, daí quando eu voltei, estava desempregado, né? Não tinha dinheiro só para pagar a mudança, né? Eu fui morar, o meu avô materno tinha uma casa ali na Avenida Presidente Vargas, que estava vazia. Jaraguá. Né? Ali no Jaraguá. Daí eu fui morar ali nessa casa, né, com as pouquinha coisa que eu tinha, né? Não tinha muita coisa, era mais a cama, um fogão e acho que uma mesa, era o que eu tinha na época. Aí fui morar ali naquela casa, a minha mulher foi trabalhar de empregada doméstica e eu acabei arrumando daí serviço na usina Costa Pinto, como tratorista. Que inclusive quem arrumou para mim foi o patrão da minha mulher. Ele era gerente lá na usina Costa Pinto e daí ele que ajeitou para mim lá, eu entrei na usina Costa Pinto. Aí trabalhei na usina Costa Pinto 1 ano e 4 meses. Aí nesse meio tempo saiu o concurso na prefeitura, daí eu prestei o concurso, passei, aí fiquei esperando a prefeitura me chamar. Aí quando a prefeitura me chamou, eu fui pedir conta na usina Costa Pinto e entrei na prefeitura, isso em junho de 91. Entrou como tratorista? Como tratorista também, como tratorista. E aí, como é que era, como é que tá aí? 7 minutos ainda. Como é que esse início de trabalho na prefeitura é diferente também ou não, do que você já vinha fazendo? Era diferente, né, porque eu estava acostumado a trabalhar com lavoura, né? Tanto lá no Mato Grosso, bem como na usina Costa Pinto era lavoura. Tudo bem que na usina Costa Pinto era lavoura de cana, né? E daí na prefeitura não, na prefeitura eu me lembro que na época eles me deram aqueles tratorzinhos, aqueles agralinhos, sabe? Aqueles tratorzinhos pequenos, nossa, eu tinha uma vergonha de trabalhar. Que eu não sou muito alto, né, mas eu tenho 1,72 m e montava naquele tratorzinho pequenininho e saía para rua, o serviço era roçar. Na época, Dr. Paulo de Moraes, por exemplo, o canteiro do meio era grama, né? Hoje não, né? Era tudo grama. Então eu vinha na Dr. Paulo de Moraes aqui embaixo e subia a Dr. Paulo de Moraes inteirinha, que é aquele tratorzinho roçando. Tremia muito? Tremia pra caramba. Quantas vezes eles não mandaram eu pro Secap, para aqueles lados do Secap, com aquele tratorzinho para roçar. Saía daqui com o tratorzinho, levava 1h30 para chegar no Secap. Aí chegava lá, entrava naqueles terrenos, um mato de 2 metros de altura, que não enxergava nada no chão. A faca da roçadeira batia numa pedra grande, nossa, entortava, cegava tudo. Aí eu voltava com aquele tratorzinho ali para Semutre, que era ali, né, que guardava. Era mais 1h30 para voltar, chegava lá, falava para os mecânicos, nossa, olha, me bateu numa pedra, a faca cegou, entortou tudo. Ah, encosta aí.
Nossa, eu ficava num desespero, eu era novo na prefeitura, né? Queria produzir. Né? Eu queria produzir, queria trabalhar, né? Falei, nossa, eu não vou passar nem na experiência desse jeito, né? Ah, eu mesmo pegava, encostava o tratorzinho na rampa lá, arrancava a faca fora, pegava a marreta, desentortava a faca, molava de novo, montava no tratorzinho e ia embora de novo. Aí eu chegava lá, 3h30, não dava tempo nem de trabalhar, mas voltava embora para trás. Até que foi. Aí eles deram um trator maior para mim. Deram um Massey Ferguson para mim trabalhar. Já era mais, né? Já era, nossa. Azul, não é? Azul. Era um vermelhinho. Mas tem azul também. Tem o azul era o Ford. O Ford. Daí fui trabalhar com esse Massey Ferguson. E na época fui roçar também. Aí depois a prefeitura comprou uma máquina que ainda tem hoje na prefeitura, mas é terceirizado. Hoje a prefeitura mesmo não tem mais. Era uma máquina e uma carreta, essas máquinas que moem galho, sabe? Eles faziam poda de galho na rua. E daí eles me passavam os endereços aonde tinha feito as podas. E daí eu ia nesses endereços para moer os galhos. Para moer os galhos e jogava num depósito que tem aqui atrás. Aqui. Na época nós falava esterqueira. E jogava aí. Aí depois com o tempo eu acabei saindo de trabalhar com o trator e fui trabalhar com veículo, com carro. Daí já como motorista. Como motorista, Só que assim... E essa fase do trator durou quanto tempo? Eu trabalhei com trator acho que uns 4 anos mais ou menos. Um tempo então? Uns 4 anos eu fiquei trabalhando com trator. Eu trabalhava no Sedema. Aí depois ali no Sedema mesmo, foi que eu aprendi a trabalhar com caminhão vasculante. E daí eu comecei a trabalhar com caminhão vasculante. Aí depois eu pedi transferência para a Semutre e na Semutre eu comecei a trabalhar com carro. E aí do 91, 95 você ficou como tratorista, aí depois você começou... Como tratorista, Aí depois trabalhei um pouco período com caminhão ali no Sedema mesmo. E daí eu queria sair, né? Eu queria trabalhar como motorista, né? E motorista, o lugar que mais precisava de motorista era a Semutre na ocasião. Aí um dia eu criei coragem e fui falar com o secretário, sabe? Sentei, entrei na sala dele, falei que queria falar com ele, ele mandou sentar na cadeira assim. Pode falar, o que você quer? Eu era novo, tinha meus 22 anos, magrinho. Ele era um senhor, forte assim, sabe? Magrinho, eu era cabeludo na época, tinha um cabelão comprido, sabe? E sentei na cadeira, pode falar. Falei, sabe o que é? Que eu trabalho como tratorista lá no Sedema e tá dando problema no meu joelho de tanto embrear, a embreagem do trator embreia. Eu queria ver se não tinha como eu vir pra cá pra trabalhar como motorista. Ele parou e ficou olhando na minha cara, assim, bem sério, encarando eu. Eu falei, nossa, eu ficava pensando comigo, falei, nossa, eu vou tomar uma bronca, né? Aí ele falou assim pra mim, a partir de amanhã você pode começar aqui na Semutre. Pode falar com o Tutu lá que você vai trabalhar de motorista aqui. Eu levantei da cadeira, assim, suava frio, sabe? De medo. Mas saí, a hora que eu saí da porta dele, saí dando risada. Falei, nossa, consegui! Aí comecei a trabalhar na Semutre, de motorista. Na época a prefeitura tinha aqueles golzinho 1000, tinha comprado uma frota daqueles golzinho 1000, e daí colocaram eu para viajar. Nossa, viajar, nunca tinha viajado na minha vida. Mas falei, não, vou encarar, né? Se todo mundo vai, eu vou também. Aí a primeira viagem que eu fiz para São Paulo, fui, voltei. Aí aconteceu uma situação lá que para mim não cabia eu fazer aquele tipo de coisa que a pessoa veio falar para mim que eu tinha que fazer. Então para mim aquilo não cabia. Eu falei que não ia fazer aquilo. E daí descartaram eu como motorista de viagem. Aí eu fiquei trabalhando internamente. Aí eu só pegava bucha, pegava ambulância, ia buscar paciente na casa, para levar na Santa Casa.
Nossa, era uma situação assim complicada, sabe? Mas eu era novo ali, eu tinha que encarar, né? Tinha que aceitar. Aí viagem você não fazia mais? Não, não deixaram eu fazer mais viagem. Na Semutre, não. Aí com o tempo, eu acabei conseguindo, andaram colocando a Secretaria de Cultura, o administrativo da Secretaria de Cultura não era aqui, era lá no Teatro Losso Neto. E daí eles começaram, o encarregado na época era o Tutu e o Carlinhos. Eles começaram a colocar eu para fazer serviço para a SEMAC, colocar placa de rua, ou fazer algum serviço administrativo. Então virava e mexia, eles me colocavam lá. E daí tinha muita hora extra lá. Daí eu acabei entrando em acordo com o encarregado lá da Semutre, que eu ficava definitivo lá na SEMAC, que era no Teatro Municipal, né, que funcionava, né? Mas as horas extras tinha que ser minha também. Aí eles concordaram. Aí eu fiquei definitivo, eu assinava meu ponto lá na Semutre, mas eu já catava o veículo e já ia lá no Teatro Municipal. E ali eu ficava. Quando eu tinha hora extra, eu ficava direto, fazia hora extra, e com o tempo eu acabei pedindo a transferência para a SEMAC. Então hoje eu sou motorista, mas eu sou lotado na SEMAC. E aí você veio para o engenho quando? Veio junto, assim? Quando mudou para cá, né, quando o administrativo da SEMAC mudou para o engenho, eu mudei junto também. Aí mudou tudo, né? Só ficou lá o setor de placa. O setor de placa ainda ficou por um período lá. Aí depois que o setor de placa, que é onde o Gilmar trabalha ali, que acabou mudando para aquele espaço onde está hoje. Ali é só o Gilmar e o... ali é só o Gilmar e o Marcelo. Que fica ali. Como que é a sua rotina aqui hoje? Assim? Hoje é bem sossegado, né? Porque com essa implantação do sem papel, que surgiu aí na administração do Luciano, então não tem mais muito serviço administrativo para fazer, né? Porque o que tinha antes era processo, né? Tudo no papel. Então tinha muito processo para você levar na prefeitura, trazer de volta para cá. Então tinha muito isso daí. Agora hoje já não tem mais. Então hoje é mais transporte de pessoas mesmo que a gente faz, o serviço de placa, de rua, né? Que a gente ainda faz. E alguns processos que ainda continua tramitando, né? Que não eliminou ainda de vez, né? Ô Du, eu vejo você trabalhando bastante na Pinacoteca também, né? Lá, Sim. Como que é o seu trabalho lá? Na Pinacoteca eu comecei a trabalhar lá, na verdade foi este ano aqui, meados deste ano. Porque quando a Pinacoteca passou aqui para o Engenho Central, de início não tinha monitoria, né? Não tinha monitoria contratada. Então quem estava fazendo monitoria eram os funcionários. Então eu vi uma oportunidade de eu ir trabalhar na Pinacoteca por questão da hora extra, né? Porque com a administração do Luciano, o que aconteceu? As viagens que nós fazíamos aqui na SEMAC, passou tudo para a Semutre fazer. Então, nós não viajamos mais. Nós só fazemos serviço interno. E com isso, o que aconteceu? As horas extras nossas também sumiu. Despencou, sumiu. Porque a gente fazia muita hora extra viajando. Né? Porque internamente, como motorista, não tem mais hora extra. É muito pouca hora extra que surge. Então, daí cortou também as viagens, então praticamente o motorista ficou sem hora extra. Então, quando surgiu essa oportunidade na Pinacoteca, eu peguei, fui e me encaixei. A Renata Gava, que é a diretora da Pinacoteca, ela já me conhece faz tempo também, porque ela já trabalhou em outras administrações aqui na SEMAC, então ela já me conhece faz tempo, eu também conheço ela, né? E daí ela gostou, né, de eu ter me encaixado lá, e eu acabei ficando. Aí, embora tenha terceirizado a monitoria, mas ainda assim, nos finais de semana, fica sempre 2 funcionários que fica como responsável pelo espaço, para responder por alguma coisa ali no espaço, né? Tem 3 monitoras e fica 2 funcionários como responsável pelo espaço.
Mas é interessante que lá assim você acaba tendo acesso a cultura, a arte ali, para você poder explicar para as pessoas também, né? Sim. Para conversar, as pessoas que chegam ali. Sim, né? Para dar algum tipo de informação, sim. Tanto a respeito do engenho como um todo ou da pinacoteca em si, né? Geralmente as monitoras, né? Às vezes vão perguntar para elas, aí elas falam, conversa com o Du lá que o Du sabe melhor, o Du explica, né? E daí tem essa questão que é bacana também, né? Sim. E a pinacoteca foi legal ter mudado aqui no engenho, embora eu sei que teve muito artista que era contra, que não queria, né? Sim. Mas foi bacana ter mudado aí, porque tinha muitas pessoas, muitos piracicabanos, né? Que não tinha nem conhecimento da existência de uma pinacoteca aqui em Piracicaba. Democratizou, né? Democratizou, e aí não, aí abriu um leque, abriu um leque para as pessoas pelo menos conhecer. Sim. Se vai gostar ou não é outra coisa, mas é o que eu sempre falo, que para uma pessoa gostar de alguma coisa, saber se ela vai gostar ou não, ela tem que experimentar. Sim. Se ela não experimentar, ela não tem como falar gosto ou não gosto. E a mudança da pinacoteca abriu esse leque, pelo menos para a pessoa poder conhecer, saber o que ver que existe e saber o que é uma pinacoteca. Sim. Eu já conversei com muitas pessoas aí na pinacoteca de Piracicaba que não tinham conhecimento da existência de uma pinacoteca aqui em Piracicaba. E está entrando muita gente, né? Entra de sábado e domingo. De domingo o movimento é maior do que no sábado, geralmente. No domingo, geralmente, entra em torno de 600, 700 pessoas na pinacoteca. Na quarta-feira, por exemplo, a quarta-feira que foi feriado, entrou, acho que quase 600 pessoas. Num dia só? Num único dia. Num único dia. Pra você ter uma ideia, desde que inaugurou a pinacoteca até a data de hoje, inaugurou em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses. Já entrou acho que quase 16 mil pessoas na pinacoteca. Essa quantia de pessoas que entrou aqui em 6 meses, acho que não chegou a entrar em todo o período que a pinacoteca existe lá na Moraes Barro. Movimentação grande. Mas assim, aqui, voltando como motorista, você tem algumas coisas que você faz assim, no seu cotidiano. Né? Tem, além do serviço de motorista, né? Aí eu faço a monitoria ali na pinacoteca. Na biblioteca? Também a gente dá suporte na biblioteca também, né? Na Casa do Povoador, no museu. Então, ou seja, todos os espaços que pertencem à SEMAC, a gente também dá suporte, quer seja como motorista ou alguma outra coisa que precise. Ou seja, a gente não trabalha só como motorista em si, né? A gente faz de tudo. O que aparece a gente faz. Aqui no engenho, por exemplo, você já viu várias vezes, a gente organiza estacionamento do público que vem para assistir peça no teatro ou de algum outro evento que tem aí, né? Então a gente dá um suporte em tudo que aparece, em todo evento que tem aqui no engenho. Demora para aposentadoria aí ou não? A aposentadoria minha dá o ano que vem, em setembro do ano que vem. Em setembro. E aí, você já sabe que você vai? Eu não decidi ainda. Sai, né? Ou não? Se eu pedir aposentadoria, eu tenho que sair. Não, finaliza. Finaliza. Mas eu não sou obrigado a pedir, né? Eu posso continuar trabalhando. E você é CLT? Sou estatutário. Estatutário. Porque assim, aposenta com o salário. Né? Aposenta com o salário integral. 100%. Salário integral. A única coisa que perde é o prêmio assiduidade que a gente recebe mensalmente por não faltar, né, no período do mês, né? Se você não tem falta nenhuma, você recebe lá um prêmio assiduidade que é 6% do seu salário. Então, se você falta, você perde. Então, esse prêmio assiduidade, pedindo a aposentadoria, e você perde, não tem mais. Beleza. Tem mais alguma coisa?
Não, assim, em relação ao trabalho, não, né? A não ser que você queira saber das aventuras do Mato Grosso, né? Do período que a gente morou lá. Pode ser, tem alguma história assim ou não? Ah, tem bastante, Conta tem bastante. uma história. A casa que a gente morava no Mato Grosso, a princípio a gente foi morar debaixo do encerado. Na verdade, quando a gente chegou lá, a gente foi morar na casa de um primo do meu pai, que morava num sítio vizinho. Como o sítio nosso não tinha casa, não tinha nada, então a gente foi morar na casa de um primo do meu pai. E era bastante gente, né? Era eu, meu pai, minha mãe, o meu irmão Frávio, o meu irmão Alexandre, a minha irmã Fabiana, e a minha mãe tinha levado o pai dela para morar, porque a mãe dela já tinha falecido, o pai dela estava vivo. Então daí o pai dela foi com a gente para lá. E o pai dela é um espanhol, né? Tanto o pai como a mãe da minha mãe são espanhóis. E ele já estava meio caduco, sabe? Meio fora. E daí a gente foi morar lá na casa desse primo do meu pai. E daí já viu, né? Aquele monte de gente morando lá. E você já viu, onde tem bastante mulher, acaba saindo confusão, sabe? Mulher parece que não combina, né? E acabou saindo confusão. Eu não sei direito por que saiu a confusão, mas saiu confusão. E daí a gente resolveu sair de lá, da casa do primo do meu pai. Aí o meu pai, ele tinha uma lona, 2 lonas, grande. E daí a gente foi no sítio, que era dele, e montamos essa lona. Caramba. Fomos morar Porque debaixo. Não tinha onde morar, né? Não tinha onde morar. Montamos essa lona e daí era aquele aperto, né? Porque como é que ia caber tanta gente debaixo da lona? Teve que espremer tudo, né? Então ficava a cama de casal minha ali debaixo da lona, a cama de casal do meu pai do lado da minha cama, com um corredorzinho de 15 centímetros só para você passar e poder subir na cama. A cama do meu irmão nos pés da minha cama, a cama da outra nos pés da cama do meu pai, tudo montado. E pro meu avô, a gente teve que fazer um quartinho separado ali para ele também, e com lona também, né? Tudo com lona, e colocou a caminha dele lá também, né? Aí teve uma vez que ele acordou, banheiro não tinha, né? Eu ia perguntar assim, como é que era? Não, banheiro não tinha, banheiro você tinha que ir pro mato. Tomar banho. Tomar banho era no Ribeirão. Então, para tomar banho, descia, por exemplo, primeiro as mulheres para tomar banho lá no Ribeirão, os homens ficavam tudo para cima. Aí depois que as mulheres tomavam banho, subia e descia todos os homens lá, e tudo peladão lá no Ribeirão, lá, tomando banho. Lava roupa, tudo no Ribeirão, aquele modelo antigo que colocava lá uma prancha de madeira e batia lá, era desse jeito. E para fazer as necessidades, ia no mato também, não tinha banheiro. E daí num dia o meu avô, ele levantou de noite com vontade de urinar, né? E a gente tinha feito um corredorzinho assim que dava acesso para ele vir também na onde a gente estava ali, né? E daí tava lá nós, tudo dormindo, o meu avô apareceu e arrancou a pinguela para fora e mijou em cima da cama do meu pai. Teve uma outra ocasião engraçada também. Mas seu pai não estava na cama? Tava, de noite, tudo dormindo. Tudo dormindo. Não percebemos ele entrar, ele entrou e mijou em cima da cama do meu pai, mijou em cima do meu pai. E teve uma outra ocasião que esse meu avô, ele morou praticamente a vida toda dele ali no Jaraguá. Então, ele só conhecia praticamente o Jaraguá. E quando a gente mudou para o Mato Grosso, nessa ocasião que a gente foi morar debaixo da lona, um belo de um dia, durante o dia, a gente estava tudo ali, sentado, tinha um pé de manga, tudo sentado embaixo do pé de manga, conversando, e a gente se distraiu, e daí, de repente, cadê o vô? E procura, que é nada de achar o vô. Aí, cada um saiu para um canto, para o meio do mato, para procurar ele, né? E eu saí com a moto. O meu irmão tinha uma moto, e eu saí com a moto e fui para a estrada para procurar ele. E daí deu certo, encontrei ele conversando com esse primo do meu pai, na estrada. Esse primo do meu pai sabia que ele não batia bem, né?
E daí parou ali e ficaram conversando. Ficaram conversando e daí nisso eu apareci com a moto. Apareci com a moto e daí comecei a conversar com meu avô, porque não adiantava querer ficar bravo com ele, né? Porque ele não batia bem mesmo, né? E daí, vambora, vô, vambora. Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? Ah, eu vim aqui para pegar o ônibus para mim ir para o Jaraguá. Nós estávamos lá no Mato Grosso, ele queria pegar o ônibus para ir para o Jaraguá. Falei, então monta aí na moto que eu vou levar o senhor para o Jaraguá. Não, na moto não. Falei, não, monta aí. E ele estava com o banquinho dele, sabe? Ele não desgrudava do banquinho dele. Com muito custo, eu falei, deixa o banquinho com o homem aqui, depois venho buscar. Ele meio assim, largou o banquinho e montou na moto e grudou em mim que nem carrapato. Aí trouxe ele de volta para a lona, né? Aí o que a gente precisou fazer? Tivemos que fazer uma cerca, deixamos um espaço afastado, né, da lona dele, do espaço onde ele dormia ali, e tivemos que fazer uma cerca de arame farpado. Mas um pertinho do outro, para ele não... Senão ele fugia, ele saía. E aí ele fugia. voltou e não ficou bravo? Não. Não tinha chegado no Jaraguá? Não. Ou na cabeça dele, talvez até chegou no Jaraguá. Mas era assim, sabe, para dar banho nele era uma dificuldade, porque ele nunca gostou de tomar banho, nem quando ele era bom da cabeça, ele nunca gostou de tomar banho, tanto é que esses 6 meses que eu falei para você que eu morei lá com a minha avó, na casa da minha avó tinha banheiro, com chuveiro quente, tudo certinho, sabe? Mas vê lá que ele entrava debaixo do chuveiro, não, nunca. A minha avó tinha que esquentar a água para ele, pôr numa baciona grande que a minha avó tinha, colocava água quente, colocava água fria para dar uma mornada. Ele usava aqueles shortão, né? Que não usava cueca, zorba, né? Era um shortão que usava por baixo da calça, um samba canção, um cirola, aquela cirolona. Então ele tirava a calça, ficava com aquela cirola, tirava a camisa e ali ele abaixava na bacia, sabe? Jogava água, passava um sabonete no braço, embaixo do braço assim, e pronto, as partes íntimas mesmo. Esse era o banho dele. Esse era o banho dele. Esse era o banho dele. Então lá no Mato Grosso, era essa dificuldade, né? Chegava de tarde para dar banho nele, a minha mãe fazia isso, tinha bacia também, então colocava, mas daí a gente já tirava a roupa dele, né? Colocava ele dentro da bacia, eu ficava segurando ele por trás, segurando o braço dele por trás, o outro meu irmão segurava os pés e a minha mãe esfregava ele. Aí ele terminava, né? Terminava de dar banho nele, dava a toalha, ele ficava bravo. Xingava, mandava tomar em tudo quanto é lugar. Aí depois que nós terminava de dar banho nele, a minha mãe dava toalha para ele, pegava uma camisa limpinha para ele, uma calça limpa, roupa limpa, tudo para ele, e dava até um perfuminho para ele, sabe, para ele passar, né? Aí ele colocava a roupa, passava o perfuminho, aí ele ficava tudo contente, mas para dar o banho nele, era difícil. Era difícil. E, assim, outra coisa que foi dificultoso pra gente lá no Mato Grosso foi a questão de alimento, né? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente foi lá praticamente sem nada. Então, o que tinha, que nunca faltou, graças a Deus, que é o essencial, né? Que era o arroz e o feijão. Então, isso tinha, mas dinheiro para comprar uma carne, para comprar uma mistura, não tinha. Não tinha. Então, o que eu fazia, né? Eu saía para o mato caçar, à noite. A gente tinha cachorro, então eu saía com os cachorros, caçar tatu. Então, a mistura nossa era essa, tatu, às vezes pegava pomba, aquelas pombas do mato, né? Então isso era a nossa mistura. Aí teve uma época que o vizinho nosso lá, ele fez uma plantação de pepino. Nossa, sabe aquela música, Eu Não Quero Mais Pepino? Foi a nossa situação. Comia tantos pepinos. Nossa, era comer pepino até não querer mais. Pepino e carne de tatu. Caçava bem, então. Caçava, nossa, tinha muito tatu lá. Eu saía a hora que começava a escurecer e eu tinha uma televisãozinha a bateria, sabe? Eu ligava a televisãozinha na bateria do trator. Mulherada gostava de novela, né? E daí a mulherada ficava lá assistindo novela. E com lamparina, porque não tinha energia elétrica, né? Então a iluminação era lamparina.
eu tinha uma lanterna boa que eu tinha. Então eu saía com a lanterna para caçar tatu, chamava os cachorros. Começou a escurecer, eu saía. Quando era 9, 9h30, muitas vezes eu estava voltando, às vezes com 3, 4 tatu. Tinha bastante. Então eram umas aventuras, sabe, que tinha. Cortar cabelo, nós ficamos esse período todo no Mato Grosso, acho que 1 ano e 4 meses. Eu nunca cortei o cabelo. Cabelo ficou, cabeludão que nem... E tinha cabelo, né, na época, né? Agora não tem mais. Então foi umas aventuras, assim, sabe? Aí voltamos do Mato Grosso, daí que eu entrei na usina e depois entrei na prefeitura. E foi um período também crítico, porque embora eu comecei a trabalhar na usina, aí eu fui pagar aluguel, mas eu não tinha um guarda-roupa, não tinha geladeira. Mas ainda assim, eu agradeço a Deus que eu encontrei muita gente boa, sabe, que me ajudou. Você contou uma história para mim de uma mulher. Né? A Dona Esther. A Dona Esther me ajudou muito, sabe, quando eu mudei para pagar aluguel na casinha de aluguel dela lá. Eu só tinha o fogão, botijão e a cama. Acho que nem mesa eu tinha. Mesa, guarda-roupa, geladeira, não tinha nada disso. E tinha alguns pratos, né, colher, garfo, copo. E daí ela fez amizade com a minha mulher na época. E ela foi um dia em casa e viu que eu não tinha geladeira. Um dia de tarde, viu que eu não tinha geladeira. Daí ela falou assim pra mim, veja quanto custa, vá ver o preço de uma geladeira usada. E daí você me fala que eu vou te emprestar o dinheiro. Eu falei, não, Dona Esther, não precisa. Não tem como ficar sem geladeira. Você precisa ter uma geladeira. Você precisa ter. Aí eu fui ver a geladeira, falei pra ela quanto era, pois ela andava com um vestido assim, sabe? Ela era baixinha. Se tivesse 1,60 m mais ou menos, 1,65 m, usava uma senhorinha já, sabe? Usava aqueles vestidão comprido. Ela enfiou a mão no bolsinho do vestido, assim, tirou um pacote de dinheiro, contou o dinheiro, o valor da geladeira e me deu. Compra a geladeira. Aí eu fui e comprei a geladeira. Aí quando eu recebi o pagamento, pagava o aluguel, né? Aí fui pagar a geladeira. Ela falou, não. Agora você compra o guarda-roupa. Você precisa ter um guarda-roupa para você guardar a sua roupa, senão como é que faz? Fui, comprei o guarda-roupa, né? Comprei o guarda-roupa, aí de novo, né? Fui devolver o dinheiro para ela. Não precisa, pode ficar para você de presente, fica de presente para você. Mas não fala nada pro velho, viu? Não fala, que era o marido dela, o Piazza, falava Piazza para ele. Sem vergonha que ele era, puteiro que nem... Mas não fala pro velho, Falei, tá bom, Dona Esther, não fala nada. E assim, virava e mexia, ela ajudava com alguma coisinha, né? Via se eu tava precisando de alguma coisa, ela ajudava. Nossa, ela foi muito boa, falecida já. O marido dela faleceu num acidente também, um acidente de trânsito. Mas é assim, sabe, teve muita coisa, muita aventura, né? Muita aventura. Boa, Dô. Boa. Obrigado, viu? Agradeço aí seu depoimento, suas histórias. Quer perguntar alguma coisa? Tá bom demais. Então tá bom. Eu quero... Contador de história. Tem bastante história. Tem muita história. Se for contar toda a história que tem para contar, acho que nós fica aqui umas 2 horas aqui, gravando aqui, se não ficar mais. Beleza. Agradeço então, Dô. Eu que agradeço. Imagina, muito obrigado. Boa, valeu.